Bom, eu acho que nós estamos, primeiro que tudo, no coração do cearense, e Fortaleza é o coração do Ceará. O PSDB, ele inaugurou aquilo que hoje permanece extremamente atual. Ele deu um tiro no fisiologismo, ele conseguiu formular políticas públicas num desenvolvimento inclusivo. As principais políticas públicas que hoje ainda permanecem em vigor foram formuladas naquele período. O Projeto São José, a valorização das comunidades para que elas fossem protagonistas do seu futuro. E essa essência, ela é o que continua nos motivando, porque pelo fisiologismo, pelo poder, apenas para ter força política, mas abrir mão dos valores e das ideias fundamentais, não foi a opção que o PSDB fez. E nós temos sempre que estar abertos ao modelo democrático. Ficou evidente, a Lava Jato mostrou para todos nós que havia uma força propulsora consolidando alguns partidos que estavam no poder. Alguns políticos estavam se sustentando artificialmente, não era pela democracia, não era pela opção do povo, é porque dominaram as estruturas e ficaram ali se locupletando anos a fio. Nós precisamos voltar às origens, e a nossa origem é 1986. E nós continuamos de lá até aqui na mesma pisada, com pilares fundamentais. Nós precisamos tornar a própria população protagonista do seu futuro. Conseguimos em algumas áreas, mas também a política mudou, o Brasil mudou, e agora nós estamos assistindo isso. 83% da população, isso os estudos em vários países mostram que não confiam nos seus representantes legais. E nós agora, para 2020, estamos revisitando esses pilares e querendo construir a aliança que foi a nossa origem, com a própria sociedade. O PSDB nasceu em 1986, não foi pela força política, foi pela força da sociedade, que queria mudança, queria um novo tipo de política. E isso continua extremamente atual. Bom, eu tenho sentido uma esperança, por incrível que possa parecer. E eu acho que esse é o combustível fundamental que deve haver. Mas as mudanças, elas surgem nos jovens, surge na periferia, porque é onde o Estado consegue ter a menor capacidade de assistência. Parece que nós temos várias fortalezas. Nós chegarmos em bairros como Palmeiras, por exemplo, onde as pessoas relatam que nas chuvas tiveram as suas casas invadidas, perderam tudo que tinha. O Estado não consegue dar resposta, não consegue dar resposta na saúde, na área de empreendedorismo. Muito do que se tem na violência na cidade hoje é retroalimentada por falta de oportunidade para os jovens. E tudo isso vem, né? Nós estamos na 6ª visita apenas aos bairros e alguns pontos já ficaram muito evidentes. Primeiro, a falta de oportunidade para os jovens. Depois, um programa de moradia que possa ser mais expressivo. Foi fantástico aquilo que nós já podemos aprender nessa discussão, porque eu visitei um conjunto onde havia 620 casas. E eles me disseram que não havia problema de violência ali. E eu disse, olha, mas se você for a 300 metros aqui na frente, já não é a mesma coisa. Já tem violência. Porque aqui o processo de mutirão de construção das casas formou uma comunidade, nós começamos a nos conhecer, nós começamos a dialogar, nós começamos a nos respeitar e começamos a viver conjuntamente. Eu acho que a Fortaleza está vivendo isso hoje, é uma cidade fragmentada, excessivamente fragmentada. Não se constrói uma integração da unidade com viadutos, com estradas, com belas obras. Isso tudo é bom, isso tudo é importante. Mas nós ferimos o coração da cidade quando não se tem solidariedade, não tem um tecido social solidário. Parece que as pessoas morrendo assim ao lado, não é meu esse problema, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos bairros com R$ 5.500 de renda e temos bairros com R$ 200 de renda. É uma desigualdade social impressionante. Mais de 200 mil famílias, agora o IBGE acabou de anunciar, estão na extrema pobreza em Fortaleza. Então, a 5ª maior cidade do Brasil, a principal cidade do Ceará, ela precisa ser pensada de uma nova forma. Eu acho que muita coisa boa foi feita, nós vemos avanços em muitas áreas, não dá simplesmente para colocar o prefeito
na berlinda e dizer que tudo está errado, algumas coisas foram boas que aconteceram, mas também não dá para conviver estando entre as 10 maiores cidades de violência do país, tendo uma educação mais ou menos, uma educação de ponta, não faz diferença. Eu acabei de receber um estudo, até 14 anos de estudo para um jovem não faz muita diferença na renda dele. Ele precisa entrar na universidade. E para entrar na universidade, eu ouvi isso de uma jovem de 8 anos no bairro, precisa de reforço escolar. É necessário reforço escolar. Nós temos hoje uma evasão no ensino médio gigante. Aí a prefeitura disse, não, mas esse problema não é meu, esse problema é do Estado. Essa divisão, essa fragmentação vai bem no ensino fundamental, é responsabilidade minha. Vai mal no ensino médio, esse problema não é meu, esse problema é do Estado. É sim, é da cidade. Nós é que pagamos o preço maior. Quando um jovem, 80% dos jovens que cometem crimes deixaram a escola nos últimos 6 meses. A Assembleia fez esse estudo também. Então nós precisamos assumir a responsabilidade pela construção de uma nova cidade. O PSDB não quer abrir mão dessa responsabilidade. Então, nós não estamos partindo de uma vantagem eleitoral, de um nome extremamente popular, mas pela primeira vez o PSDB se lança com antecedência e mostra que quer dar sua contribuição para a cidade. Aberto a alianças políticas, mas a responsabilidade de dar uma melhor resposta para a cidade é nossa, nós não vamos abrir mão dela. Nós, PSDB, queremos corresponder à confiança que nos foi dada para transformar o Ceará. Nós queremos transformar Fortaleza. A principal aliança nossa é com a sociedade, né? A sociedade que está descrente, mas que pode ver na história do PSDB, nos últimos 30 anos, não houve um caso de corrupção. Nós temos no Tasso Gereissati uma referência política nacional. É da escola dele que se formou a política que o PSDB hoje alimenta. Então, embora o próprio partido tenha tido casos de corrupção no país, não é o caso do Ceará. Então, essa escola política que foi feita no Ceará, é nela que nós queremos nos alicerçar. E aqueles que estão descrentes, aqueles que não estão acreditando em política e tudo, nós queremos aliar essas pessoas para poder mostrar que nós somos capazes de fazer essa mudança, de dar uma resposta que seja compatível com a expectativa das pessoas. Então, os partidos políticos são importantes, porque tem tempo de televisão, porque, afinal de contas, num ambiente político, se pode construir alianças políticas, mas a principal aliança é com a sociedade. Nós queremos pegar esse cidadão que hoje poderia se chamar omisso, hoje ele poderia se chamar descrente. Se fosse perguntado a ele, que resposta você dá à sua cidade? Ele acha que não é com ele, ele acha que é com o meio político, confia todo o seu futuro aos políticos. Quem é o protagonista da mudança de uma cidade é a própria sociedade. A partir daí é que ela pode fazer boas escolhas políticas, porque senão vai se instrumentalizando a sociedade. Isso está acontecendo no Ceará. O que foi que aconteceu na última eleição? Uma instrumentalização da sociedade. Mais de 20 partidos congregados a troco de quê? Recebendo o quê do governo? Nenhum partido deixou de receber cargos, favores, recursos, com dinheiro da própria sociedade, ferindo a democracia. Nós do PSDB, de forma isolada, saímos quase que unitariamente, mas não deixamos de corresponder à expectativa da sociedade de viver num Estado democrático, onde as pessoas precisam ter alternativa, onde as pessoas precisam ter um conjunto de propostas diferenciadas. Não dá para as oligarquias que sentam no poder tentar sufocar qualquer ideia diferente, qualquer oposição. Isso não é saudável. E o Ceará corre o risco de ficar doente dessa forma. E o PSDB reagiu. E deve-se muito ao senador Tasso, que não foi para um modelo de favorecimento. Na aliança mesmo que fizemos com o capitão Wagner na eleição de 2016, foi posto para o PSDB a opção de ter um vice-prefeito. Nós não quisemos, não fizemos questão do cargo. Nós queríamos uma proposta para a cidade. E assim fizemos, e fomos ao segundo turno, né? Então, eu acho que é um momento mais do que oportuno para que essa aliança com a sociedade seja consolidada, para que nós possamos ter candidatos a vereador de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ser candidatos. E isso é uma força para além de qualquer partido político. E nós estamos abertos a dialogar para viabilizar um projeto que possa mudar a cidade. Não está confortável para nós ver uma cidade com a juventude abandonada, ver uma cidade com pouca geração de trabalho,
vê uma cidade que tem uma degradação social crescente, com as drogas, o espaço de família tem sido reduzido na cidade. Eu lembrava outros dias, eu quando criança fui no Parque da Criança, tinha pedalinho, tinha cavalinho para andar. Qual é hoje esse ambiente que eu pudesse chamar Parque da Criança, construído pela cidade, do tamanho que ela está? Nós temos várias fortalezas, nós precisaríamos estar em diferentes ambientes, criando esse espaço da família. A história mostra que é possível. O PSDB lançou um candidato a prefeito em Rio Branco que saiu com 0,5% do Ministério Público e ganhou a eleição. Nós vimos o Dória em São Paulo, que saiu com 4%, ganhou a eleição no primeiro turno. Nós vimos em Porto Alegre, o governador saiu com 4%. Fortaleza, quem? Qual era o analista político capaz de dizer que Luiziane Lins seria prefeita da cidade de Fortaleza? Mesmo Maria Luísa, a eleição estava ganha pelo Par de Andrade. Então, é muito alimentado pelos poderosos e para aqueles que estão escravos das pesquisas, por acharem que está na frente, então com a eleição ganha. Esqueceram de combinar com os russos. A sociedade é livre, é democrática. E se ela enxergar o brilho nos olhos, se ela enxergar alguém que quer transformar a cidade, que quer fazer algo diferente, ela vem em socorro e ela faz a própria chama crescer. E é essa chama nova que gera surpresas na democracia. Nós temos um presidente na França, um jovem. Qual era o partido político que acreditaria nele? Qual era o meio político que dizia, cria um partido novo, Marché, e foi lá. Não está sendo aquela transformação, porque não basta ser novo. É preciso estar sentado na verdade, em valores fundamentais, em valores que são constitutivos de uma sociedade saudável. Novo pelo novo, né? Até mesmo quando eu vejo, falam partido novo, quando eu vou ver é um partido liberal, com uma nova cara, com uma nova roupa. Os partidos às vezes mudam o nome, pode ser, mudam como marca, mas a essência, ela precisa ser descoberta e o tempo e a história mostram muito a essência. Então acho que nós, PSDB, temos aqui no Ceará uma história em que foi muito importante, porque até a perda do poder foi importante. Porque um Tasso Gereissati poderia ter sido confundido, como foi acusado muitas vezes, como um novo coronel. Né? E o fato de termos perdido e de termos ficado tão frágeis mostra que nós estamos submetidos à lei maior da sociedade, de livre escolha, da sociedade. Mas o tempo vai mostrando também que existem novas respostas. Eu gostaria de ver Fortaleza gerando emprego para os jovens, gerando oportunidades, inserida no mercado internacional. Nós vemos agora, aqui mesmo, em Pernambuco, o Porto Digital é uma experiência fantástica de tecnologia. Fortaleza não tem. Mas não é só Recife. Se você for a Santa Catarina, você vai ver isso. Aí eu fui numa cidade que tinha virado pó, era o caos. Medellín. Medellín era uma cidade dominada pelas facções, como hoje parte da cidade de Fortaleza é. Você não pode ir livremente aos bairros. Ainda ontem eu estava ouvindo isso. Um hospital, para ir buscar um paciente em ambulância, não podia entrar na periferia. Sabe o que é que ele fez? Uma parceria com a Cruz Vermelha. Só que entre a Cruz Vermelha. É essa cidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um apartheid social. E Medellín era assim. Em 1995, com a morte de Pablo Escobar, foi feita toda uma política que permitiu, no caso da violência, Fortaleza hoje está liderando a violência do Brasil ainda. Nós tínhamos lá 400 homicídios por 100 mil habitantes em Medellín. Hoje são 13. A cidade não tinha uma força inovadora. Medellín hoje é a capital da inovação do Brasil. O ambiente de negócios extremamente favorecido. Fortaleza acabou de cair 40 posições. Da 51ª, que já é uma posição extremamente constrangedora, para a 91ª. Não, mas é isso mesmo, meu querido. Isso mesmo, é porque não dá para fazer diferente. Pernambuco é a 21ª. O que é que Pernambuco está fazendo diferente? O que é que Recife está fazendo diferente de Fortaleza? Por que Recife é a 21ª e Fortaleza é a 91ª? Por que Vitória é a primeira cidade no mesmo ranking? Então eu acho que nós temos que colocar uma régua mais exigente para nós mesmos na construção da cidade. Se conformar, se aceitar, ficar confortável e transferindo a culpa para os outros. Eu, como deputado, vi isso assim, de cadeirinha.
o governador, o governo do estado, culpando o governo federal, culpando o presidente da república, culpando a Colômbia, todo mundo. Era por isso que a violência era tão grande no estado do Ceará. Nada poderia ser feito. O último ato meu como deputado foi participar de uma sessão extraordinária convocada para aprovar 11 leis do governo do estado, que estava dormindo e acordou, e que criou 11 leis num dia só para combater a violência. E hoje nós estamos comemorando, e parabéns ao governo do estado, depois de ter dormido, 4 anos, e de tantos cearenses terem morrido injustamente, poderiam ter vidas salvas, se o governo tivesse correspondido à sua responsabilidade. Eu conversava essa semana também sobre Fortaleza num bairro, eu disse, olha, me deram 3 prioridades, nenhuma delas estava o emprego. Eu disse, poxa, não é importante emprego para vocês. Mas isso é responsabilidade do presidente da República, isso não é do prefeito. Então, às vezes até a falta de convicção ou de conhecimento de quem seriam as responsabilidades gera acomodação. Porque o prefeito faz uma pesquisa e vê que a população não está cobrando emprego porque acha que não é responsabilidade dele. Mas ele não precisa a população achar que é responsabilidade dele para que a prefeitura faça programas ousados para gerar oportunidade para os jovens. Para criar uma pequena empresa, Kézia, custa R$700. Aí eu perguntei para os jovens pobres, por que vocês não criam? Nós não temos os R$700. E por que não criam um fundo para dar oportunidade a esses jovens, para eles pagarem depois? Então, assim, eu vejo muitas oportunidades e a minha vida foi muito interessante porque eu pude abraçar projetos que todos consideravam impossível. O Ceará exportar rosa, o Ceará produzir rosa, o Ceará ser um dos maiores produtores de fruta sem ter água. Não, isso não é possível. É uma loucura. Quando a loucura se transforma em realidade, quem imaginou que o estado do Ceará não ia viver no PIS? Hoje é um orgulho de todo o governo dizer que o estado do Ceará não paga a folha em dia, que o estado do Ceará não atrasa nada, é o 4º estado que mais investe do Brasil. Por quê? Porque Tasso mudou o rumo dessa história. Nós não temos uma expectativa de surpreender ou de fazer uma promessa de que vai acontecer isso ou aquilo. Nós estamos apenas querendo revisitar os nossos princípios fundamentais. Nós não seremos omissos, nós acreditamos que dá para fazer muito diferente do que está sendo feito e nós vamos conversar e dialogar com a sociedade. E estamos conversando com os mais simples, com os mais pobres, com os mais sofridos, com aqueles que sentem que o Estado poderia e a Prefeitura fazer diferente e não fazem. Então, ao ouvir isso, nós vamos formando essa convicção e se for um desejo da sociedade, eu acho que a sociedade não está mais para brincar, ela mostrou isso ao Brasil, os partidos políticos poderosos, inclusive o nosso, que achavam que tinha 9 minutos de televisão, que por conta disso ia ter uma eleição quase que assegurada, quase que chegou a se celebrar a vitória por antecipação. E a população surpreendeu. A população escolheu aquele que veio de um partido que era nada, que elegeu 51 deputados federais. Eu acho que esse ambiente persiste, esse ambiente continua. E eu sou muito entusiasmado com a possibilidade de mudança. Acho que a pessoa humana, ela é sempre capaz de dar uma resposta grande. Nesse sentido, sim, pode vir uma grande surpresa, mas não por capacidade nossa, não por mérito nosso, não porque estamos com instrumentos poderosos que serão capazes de fazer essa grande transformação. A grande riqueza que nós podemos vir a ter é a energia social, é a vontade das pessoas de fazer diferente. E essa energia social, nós queremos nos alinhar a ela. Nós não queremos, até porque não estamos numa condição privilegiada, nós não temos que sustentar o poder, estar no poder, fazendo concessões absurdas para permanecer no poder. Não, nós podemos e sabemos estar no poder, já estivemos, sabemos estar fora do poder e queremos estar no poder com um profundo espírito de serviço, com um profundo espírito de dar o melhor para a sociedade. Isso é que nos livra do fisiologismo, isso é que nos livra de estar fazendo recurso da politicagem para permanecer no poder a qualquer custo. Ou nós vamos caminhar reconstruindo a nossa história a partir do zero para chegar a grandes vitórias, mas não interessa para nós uma vitória construída em bases artificiais.
ela precisa ser construída em bases sólidas. E também não somos do radicalismo, nós não somos de direita radical, nós somos de esquerda radical, não achamos que esse é o caminho, nós precisamos construir com bom senso, equilíbrio e buscando as melhores respostas através das políticas públicas para ter o fortalecimento das famílias, para reduzir a pobreza, para poder ter geração de trabalho e desenvolvimento. Falando de volta às origens, né, que para o PSDB também é um tema importante. O Tasso, quando assumiu o governo, que fez uma pergunta estratégica, qual seria a espinha dorsal do crescimento do estado do Ceará, a resposta foi água. Por conta disso, foi investido US$1 bilhão. O estado do Ceará, que tinha realmente uma situação dramática com relação à água, conseguiu construir uma realidade que permitiu agora a Fortaleza, no 7º ano de seca, não ter entrado em colapso, pela construção do Castanhão, por uma série de políticas que foram instaladas. Como deputado, eu quis abraçar essa bandeira também. Então eu trabalhei a questão da saúde, eu trabalhei a questão do desenvolvimento, da redução da pobreza, mas também a questão da água. E fizemos esse seminário anualmente, ele está na 3ª edição, onde nós pretendemos, em primeiro lugar, ouvir grandes experiências internacionais, onde as coisas funcionam bem. Ouvimos nos 2 primeiros anos Israel e esse ano estamos colocando a Austrália como a referência a ser inspiradora para nós. Também estamos trazendo os gestores da transposição do São Francisco. Afinal, virá ou não virá? A que custo virá? Então estão vindo as pessoas para o São Francisco. Nós estamos puxando uma discussão nova, que inclusive o presidente Sarto, na Assembleia, me disse que vai criar o pacto do saneamento. O senador Tasso tem sido um baluarte no novo marco legal para o saneamento no Brasil. É dramática a situação do Brasil, do Ceará e especificamente de Fortaleza, tem 50% da sua cidade sem saneamento. Tem se dito sempre uma frase que há um pé no tablet, outro pé na lama, né? Porque não se fez nada praticamente de saneamento. Com esse novo marco legal é possível que possa ser construído algo novo. O Dr. Gerson Kelman, que foi presidente da Agência Nacional de Águas, da Agência Nacional de Energia Elétrica, presidente da Sabesp, será o palestrante principal. Teremos a Federação das Indústrias, com o Dr. Heitor Studas como debatedor. O presidente Sarto estará presidindo essa mesa para nós discutirmos saneamento. Também teremos uma discussão sobre novas tecnologias para a água e energia. A Coca-Cola será o principal palestrante desse painel, de um programa muito interessante que ele desenvolve com as pequenas comunidades, o CISAR, programa que surgiu há 20 anos atrás aqui no Ceará, com apoio do governo alemão. Teremos uma discussão, ao final, sobre sustentabilidade para alavancar os negócios, com Ritendra, um grande palestrante de nível internacional, e um painel sobre energia, perspectiva para 2030. O que podemos esperar de oportunidade de negócios para 2030, até 2030, e qual a demanda o operador do Nacional de Energia Elétrica, do Sistema Nacional de Energia Elétrica virá para nós termos. Com isso, esperamos que o Agro Innovation seja essa versão onde essa riqueza de discussão possa iluminar os governantes, os formuladores de políticas públicas, os técnicos, as universidades, né, e gerar essa discussão saudável para ir construindo as versões que vão se sucedendo. Nós temos a versão 3.0 na gestão da água, que nós possamos construir a versão 4.0. Então esse tem sido o nosso esforço e nós nunca podemos ficar isolados, só nós conversando entre nós mesmos. Nós precisamos oxigenar, ouvir pessoas de fora, ouvir a Austrália, ouvir especialistas. É essa a proposta do Agro Innovation de 2019.